Olá, amigos. Boa tarde. Estamos aqui para mais uma live aqui no nosso Instagram. Hoje nós vamos estar com Michael Anselmo. Nós vamos falar sobre criatividade e vamos aguardar só um pouco para que a galera entre na nossa live. Beleza? Deixa eu guardar aqui. Nós vamos aguardar a solicitação do Michael. Seja bem-vinda, Lilian Bianca. Vamos aguardar só a solicitação do Michael para ele participar da live conosco. Só esperando o Michael entrar. Hoje nós vamos falar como ter criatividade, como que a criatividade pode ajudar nos negócios de empreendedorismo, de marketing digital. Vamos falar sobre como ser criativo em todo o processo do marketing digital. Mike, aguardando só a sua solicitação aí para você entrar conosco e a gente começar a nossa live, beleza? Só solicitar aí, deixa eu ver se eu... Conectou? Vamos dar de lado porque tá estourado aqui. Beleza. E aí, bem? E aí, beleza? Como é Agora que tá? tá. Tava numa reunião aí, né? Hã? Você estava numa reunião aí? Tava, a vida continua, né? E aí, por aí, como é que tá? Continuou, na verdade, melhorou, né? Mais coisas para fazer. Maneiro. Seja bem-vindo, André Alexandre. André é meu amigo lá de Minas Gerais. Ah, é? Aham. Seja bem-vindo, André. Então vamos lá, amigo. Amigo, Bora? muito obrigado pela sua participação. Obrigado por você ter Tamo aceitado o junto. meu convite. Eu chamei porque eu sei que você é autoridade nesse assunto, você já Show. trabalha, né? Você tem vários projetos voltados para a criatividade. Para mim, acho que não teria alguém melhor para chamar para falar desse assunto do que você. Que E aí isso, eu que honra. gostaria que você eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória com criatividade, que a gente começasse a live você falando todo o seu processo, tanto voltado para o empreendedorismo como a criatividade. Vamos lá? Tá, beleza. Eu vou me apresentar, então, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Maicon Anselmo. Eu trabalho, na verdade, eu trabalho com criatividade de fato, né? Deve ter uns 7 anos, mais ou menos. Mas eu sou envolvido nesse universo criativo, né? Desde criança eu consigo me lembrar das minhas peripécias criativas, né? Então eu me lembro que Uau, em casa tinha um livro que era tipo... Eu não me lembro exatamente como esse livro era, mas era um livro que ensinava a fazer dobradura, como montar, como pintar quadro. Era um livro bem artístico, sabe? E aí eu me lembro que toda vez que eu chegava, assim, que eu tinha acesso, né, porque eu ficava lá nas coisas da minha mãe, aí sempre que eu tinha acesso a esse livro, aí eu pegava as coisas lá de casa, aí saía pintando parede, pintava os trem, né? Então eu sempre fui envolvido, né, com a ideia de criatividade. E aí o tempo foi passando, né? Hoje em dia eu sou dono da agência Rútilo, que é uma agência voltada para comunicação e gestão de marca, e também lidero Cristãos Criativos, junto com Samuel Sato. Mas desde sempre eu fui envolvido com isso, né? Assim, desde antes da faculdade, né, até mesmo. Então, mas tudo começa porque eu entendi, assim, eu particularmente acredito que criatividade é um dom de Deus, né? Todos nós somos feitos filhos de Deus, somos criativos. Então, a partir disso, eu entendi que eu podia ser criativo, né? Então, basicamente é isso, né? De forma simples mesmo. Opa, desculpa. top, massa. Você podia falar um pouco mais sobre você tem uma agência, no caso, né, de Sim. comunicação.
E como foi o processo de criatividade nessa agência? Como que você bolou Então, essa cara, ideia? essa informação aqui é super nova, porque essa história, né, nem os meus amigos próximos sabem direito dessa história. O que que acontece? Há 7 anos, mais ou menos há 8 anos atrás, eu estava na faculdade e eu sempre quis empreender, né? Eu costumo dizer que eu meio que estava predestinado a ser empreendedor. Eu sempre quis empreender, né? E aí, eu tinha um amigo, Bruno Léo, e eu sempre falava para ele assim, cara, vamos empreender, vamos empreender. Aí ele, bora, bora, bora. E aí a nossa primeira ideia era criar fazer uma atualização das barraquinhas de limonada, só que pro Brasil, né? Porque afinal, cara, barraquinha de limonada era muito maneiro, pelo menos as que eu via nos filmes era muito massa. E aí eu falei assim, vamos tentar. Aí passou umas 2 semanas, aí a gente desistiu da ideia, né? Isso eu acho que eu tinha, sei lá, eu acho que eu tinha 17, ele tinha 14, 15, sei lá. E aí fomos tendo várias ideias, né? Mas todas pareciam que meio que paravam, né? Começava e não dava prosseguimento. Aí um dia a gente descobriu que uma amiga nossa, ela vendia R$ 3.000, ela conseguia R$ 3.000 vendendo brigadeiro na escola. Aí o que que eu falei? Pronto, descobrimos a solução. Vamos fazer uma franquia desse projeto dela. A gente, de fato, né, torna uma empresa e cria várias franquias. Ela topou, a gente topou. Só que aí, na hora de colocar em prática também, não sei. Eu não me lembro direito, mas não avançou. E aí entramos na faculdade, e aí eu falei né, eu já estava no meio da faculdade, mais ou menos, e eu falei assim, cara, o que que a gente pode fazer? Porque eu tô no meio, eu fiz administração na Católica, né? O que que eu posso fazer para resolver minha vida? Eu já estou no meio do curso, ou eu vou estudar para ser funcionário público, ou eu vou abrir minha empresa, né? Essas eram as minhas duas opções. Aí eu falei para ele assim, cara, e aí? Se eu for abrir uma empresa, você pode ser meu sócio? Aí ele falou assim, vou pensar. Aí 2 dias depois falou que não ia querer ser meu sócio. Aí, tipo assim, fiquei bolado, né? Claro, porque eu realmente queria abrir uma empresa. E aí passou um tempinho, aí tudo bem, né? Eu fiquei decepcionado, porque era um plano já muito antigo. E aí, um dia a gente estudava junto, né? E aí ele me fez uma ligação e falou assim, Michael, eu acabei de receber uma proposta de uma multinacional para a gente fazer todo o projeto de comunicação dessa multinacional. Foi uma indicação, só que o projeto é muito grande, eu não consigo fazer sozinho. Você topa fazer comigo? Só que eu me fiz de durão, né? Aí eu falei assim, então, você tinha dito pra mim que não ia topar fazer um projeto comigo, então eu só topo fazer um projeto contigo se for para abrir uma empresa. Se for para fazer só um projeto aleatório, eu não topo. Aí beleza, tudo bem. Aí topamos. A gente tinha 3 dias para apresentar toda a proposta. Assim, a gente tinha 3 dias para construir uma agência, né? Que a gente tinha que apresentar tudo. Aí fomos lá, criamos. E assim que nasceu, né, a minha vida, né, dentro de agências. E a Rútulo, na verdade, já é um desdobramento disso, né? A primeira agência que a gente abriu, na verdade, ela tomou um outro direcionamento. E aí, o que que eu fui percebendo, né, que nessa minha caminhada, para mim era muito mais interessante processos mais pessoais, sabe? Eu acredito que a criatividade está totalmente conectada com a troca, né? Aquilo que eu vou trocando entre eu e você vai levar a gente para um novo resultado. Então, eu sou super a favor de processos mais pessoais. E a Rútulo vem com essa ideia, sabe? Rútulo significa brilhante, né? Na verdade, é mais do que brilhante. E para a gente, conexões, né, fazem toda a diferença no processo. Eu acredito que, assim, até mesmo como cristão, quando a gente entende a beleza do relacionamento, a gente, na verdade, chega num lugar mais longe, né? Mais distante do que se a gente fosse sozinho. Então, para Claro. mim, criatividade é sobre isso, sabe? É sobre caminhada, é sobre relacionamentos, é sobre trocas, é sobre experiências, né? E isso tudo faz a diferença, na verdade. Isso para mim. E assim tem sido o processo criativo, né? Eu costumo dizer, e os meus clientes
me dão constantemente esse feedback, e os meninos que trabalham comigo, que criatividade é que quando a gente consegue entender isso e colocar isso na prática, sabe? Quando eu ignoro simplesmente a minha opinião enquanto administrador, ou enquanto designer, ou enquanto criativo, e junto a essa minha opinião com a sua opinião, a gente vai descobrir coisas que não existiriam, né? E criatividade também é sobre abrir mão, né? Porque geralmente a gente está muito acostumado com os nossos processos normais, né? O que eu faço, o que eu sei, o que eu sou acostumado, o que eu acho, o que eu penso, o que eu, né? Só que, né, na prática isso não funciona tanto. Se eu quero chegar a um lugar criativo, então eu junto a minha opinião com a sua opinião, com a opinião de outros, e aí a gente chega num lugar incrível, né? Uau, muito bom. Você falou a respeito de conexões, né? Eu lembrei da frase que o JB tem, JB Carvalho, que ele fala que antes de você escolher o seu destino, escolha as pessoas que vão com você, né? Uau, Então, já também é incrível. nos negócios é muito importante você decidir as pessoas que vão caminhar com você, né? Quando eu decidi fazer esses 21 dias de live, eu fui escolhendo as pessoas a qual eu tinha inspiração. Eu não decidi usar a estratégia de chamar alguém que talvez tivesse mais seguidores ou menos seguidores, mas eu escolhi em questão de autoridade para mim. Ah, Michael ou Michael que você prefere chamar? Pode chamar de Mike, normal. Mike, né? Mas a pronúncia certa é Michael. Igual o Ah, sim. Jackson. Então, no seu caso, você se destaca, né, nas mídias sociais em questão de criatividade. Você tem esse grupo aí de os cristão criativo, né? Então, assim, eu tenho acompanhado toda a evolução. Quando eu comecei a acompanhar vocês, vocês estavam numa posição X, hoje vocês já estão numa posição Y, né? Eu fui para São Paulo e a galera perguntava, você conhece o Mike lá de Brasília, que tem um grupo, né? Eu falei, gente, já chegou aqui em São Paulo. E eu falava, por incrível que pareça, eu conheço ele, sim. Não, e cara, essa história é muito louca. No Descende, eu tava. Olha só que bizarro. A gente não sabe até onde Deus leva, né, as coisas. Eu tava na fila, lá no. Qual que você tava? Eu tava no Morumbi, era? Não lembro. Eu tava no Allianz Parque. Ah, tá. Então eu tava no Morumbi. Aí eu tava na fila, né? E aí eu tava, tipo, velho, eu tava agoniado. Tava muito tempo naquela fila. E aí eu perguntei pro. Quando eu tava chegando na minha vez, aí disseram que tinha acabado. Tipo, as bebidas, refrigerante e água. Aí eu, tipo assim, só que eu não tava acreditando. Aí eu perguntei pro menino na minha frente. Aí eu falei assim, cara, será que tem como você ver se acabou mesmo? Aí ele falou bem assim, sim, Michael, tem. Só que eu nunca vi o menino na minha frente, nunca ouvi. Aí eu falei assim, uai, como que você sabe meu nome, né? Que eu fiquei surpreso. Aí ele falou bem assim, eu conheço Cristãos Criativos, eu conheço o projeto. Uau! Sim, incrível, né? Tipo assim, eu nem falo assim, essa história é totalmente engraçada, né? Eu acho que não tem nada a ver sobre ego ou orgulho, é porque eu acho muito engraçado. E eu tenho visto, assim, né, o Cristãos Criativos, ele é exatamente sobre isso, né? Você falou a palavra-chave, o Cristãos Criativos é sobre conexão, né? Quando eu abri a agência lá há 7 anos atrás, a gente... eu olhava pessoas, inspirações e falava assim, caracas, essa galera é muito incrível, esse pessoal é muito top, né? Só que eu nunca imaginei que eu fosse ter possibilidade de alcançar eles, de estar perto deles. E aí o tempo foi caminhando, foi assim, eu fui, né, tendo possibilidades e conhecendo pessoas e estar num coworking, né? A gente se mudou para um coworking, fez essa possibilidade de me conectar a essas pessoas. E aí o que foi acontecendo, né? Lá eu descobri gente muito boa, lá eu consegui chegar a outros lugares, a outros níveis, que se eu tivesse conhecido no início da agência, se eu já tivesse conhecido logo, muito sofrimento que eu passei, muito perrengue que assim, eu não consegui resolver na época. Se eu tivesse gente, né, pessoas certas para caminhar comigo, tinha sido muito mais fácil. Mas tá tudo bem, né? Porque eu acredito que essa é a beleza do caminhar, a beleza do processo é sobre isso também. E eu, Cristãos Criativos, nasce com essa ideia. Quanto mais possibilidades eu der para os meus amigos, as pessoas que estão perto de mim, quanto mais informação eu disponibilizar para eles, mais eles vão chegar longe, né? E eles não vão precisar sofrer tanto quanto eu sofri.
Então, até mesmo dentro da igreja, né? Assim, eu nasci num berço evangélico, a minha família é cristã. E eu sei que quando eu era mais novo, criatividade era muito. A galera achava que criatividade era sobre papel, sobre cola colorida, massinha e coisas assim. Só que, na verdade, não tem nada a ver com isso, necessariamente, né? Não tem nada a ver. Criatividade é sobre trazer soluções. E aí eu fui percebendo que dentro da igreja, as pessoas, tirando assim, né? É claro, existem exceções, não é toda igreja que é a comunidade das nações, não é toda igreja que é a Zion, sei lá, aí, né? Não são todas as igrejas que têm essa possibilidade de investir em criatividade, investir em comunicação, investir em relacionamento. Existem outras igrejas, que são a maioria, que na verdade elas ainda não entendem ou não podem aplicar a criatividade, a comunicação. Ó, alguém falou que tá travando aí, aqui. Será que sou eu ou será que é você? Eu tô acompanhando aqui pelo meu Instagram pessoal também. Aqui eu tô acompanhando também, não tá travando, não. Ah, Alguém tá. mais tá travando aí? Se alguém estiver travando, posta aí pra gente, por favor. Mas até então não tá travando aqui, não. Acho Show. que é a sua internet, Lulu. Dá um F5 aí. E aí, o que eu fui percebendo, né? Eu e o Samuel, né? O projeto não é só meu, é meio do Samuel. É porque eu que sou mais tagarela, então a galera acha que é só meu. E aí eu fui percebendo que a gente tinha uma demanda, né, de conexões, de possibilidades, de pessoas ajudando. A Ana falou que tá normal. É, né? Aham. Então eu fui percebendo que existia uma necessidade de eu ajudar outras pessoas a se conectar. O Jonathan também falou que tá de boa. Então, avante. Então toda vez que as pessoas me chamavam muito para ir em outras igrejas, sabe? Para ir em outras igrejas, para falar sobre criatividade, sobre empreendedorismo. E aí o que foi acontecendo é que essas pessoas ficavam, tipo assim, eu ia, dava palestra, mas eu ficava só nessa. Então a gente montou um e-book, eu e Samuel Sato, e depois disso a gente, quando chegou no último capítulo, cara, esse e-book se chama Criatividade, Internet e o Reino. Foi um parto. A nossa ideia era ter escrito ele em 2 semanas. Ele demorou 3 meses para ser escrito. E aí, tipo assim, era para ter só 3 capítulos. No final ele já tinha 7 capítulos. E aí, quando chegou no último capítulo, né, isso a gente orou bastante. Isso não eram só informações técnicas. A gente queria que ele de fato funcionasse. Quando Uau. chegou no último capítulo, aí eu falei assim, Samuel, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa errada, porque não vai adiantar nada só o e-book. Eles precisam de um lugar de conexão, onde o criativo de uma igreja pequena que se sente sozinho ou que se sente subvalorizado vai encontrar outras pessoas que vão dar novas perspectivas. Aí o Samuel falou bem assim, então vamos criar um grupo. Só que eu morro de preguiça de grupo, de ter que ficar respondendo o grupo, né? Eu tenho muita preguiça. Aí ele foi falando assim, não, mas é o certo. Eu falei, não, cara, que preguiça, que não sei, preguiça, eu não quero, não quero. Aí ele falou bem assim, não, mas a gente vai fazer. Só que toda vez que ele falava, eu sentia que o Espírito Santo estava me impelindo para fazer isso, sabe? Aí, e minha preocupação era, o que eu vou ficar falando para esse povo? Né? O que eu vou ficar falando? Aí eu não queria. Aí quando chegou, aí criamos o grupo, anunciamos para umas 10 pessoas, sei lá, alguns amigos próximos. A gente pensou que no ápice do grupo a gente teria umas 50 pessoas, sabe? A ideia inicial era essa. Aí quando foi em uma semana a gente já tinha 70 pessoas. Aí em um mês, o primeiro grupo já tinha sido formado, né? Já Era um tinha grupo de WhatsApp? 257. Hã? Era um grupo de WhatsApp? Sim, é o primeiro dos que existem hoje, né? Nós temos 6 grupos hoje em dia, mas o primeiro, a gente só achou que teria um, né? A gente nem pensou na possibilidade que teriam, né, 6 ou mais no futuro. Aí criamos o primeiro grupo, em um mês já tinha as 250, acho que é 257 pessoas, né? Se eu não me engano. Já estava lotado o primeiro grupo. E aí a galera começou a falar assim, Michael, vamos. Ou se eu estiver falando demais, você me fala, tá? Você pode me cortar, porque senão eu Não, que é saio falando isso. A live aqui loucamente. é pra isso mesmo. Fica à Aí, vontade. beleza. Aí montamos o. Aí a galera começou a falar assim, vamos fazer um encontro, vamos fazer um encontro. E, assim, tinha gente de vários lugares do Brasil, mas assim, né, tinha mais pessoas de Brasília. E aí aquela minha preocupação inicial de, tipo, eu vou ter que ficar falando, logo na primeira semana acabou, porque o povo falava muito, né? No primeiro momento, a gente teve um dia, cara, que eu acho que eu tinha entrado umas 9 da manhã e foi muito corrido na agência,
E aí eu voltei a mexer só 10 da noite. Quando eu abri, tinha 4.000 mensagens. 4.000 mensagens. Então, tipo assim, a galera tava falando muito, muito mesmo. E então não tinha mais que ficar me preocupando, né? Eu tinha que me preocupar com outras coisas que começaram a surgir no primeiro grupo. Por exemplo, a galera da Rinode descobriu o grupo e começou a querer só vender coisa da Rinode no grupo. Aí eu tive que bloquear. Aí a gente começou a criar as regras, né? Assim, não podia ter vendas fora do contexto do grupo, não podia. O grupo era um grupo cristão, então, por exemplo, tinha gente que começou a falar palavrão no grupo. São ações que a gente meio que abomina, né? Assim, nesse primeiro grupo deu tanta treta que até tinha um cara que entrou no grupo, aí entrou, começou a mandar mensagem pra galera no privado pedindo nudes. Só pra você Meu ter uma Deus. ideia. Então, tipo assim, foi muito intenso esse primeiro grupo. E aí a gente foi né, discipulando a galera, o que podia, o que não podia, qual era a nossa expectativa. Aí montamos o evento, né? O primeiro encontro de Brasília. Eu me lembro até, foi dia 17 de agosto do ano passado. Aí montamos esse primeiro evento. Lá o espaço foi do Mister Brown, ali da 103, nossos parceiros até hoje. E aí a gente tinha que só 30 vagas, só tinha 30 vagas, porque não podia, assim, mais, não cabia. Aí, eu também tava na minha ingenuidade, né? Tipo assim, tava esperando. Aí, Luan, cara, a gente abriu as inscrições. Eu não coloquei limite de inscrição. Eu só abri a inscrição lá no Eventbrite só pra gente ter uma noção, né, de quem eram as pessoas e pra gente criar a nossa base. E aí, beleza, abri, anunciei no grupo. Quando foi, tipo, mais ou menos umas 3 horas depois que eu fui olhar, já tinha 100 inscritos. Só cabiam 30 no espaço. Ou seja, desesperador, né? Se a gente só tinha 30 vagas e 100 inscritos, o que a gente ia fazer com essa galera? Aí, na mesma hora, a gente bloqueou, não tinha como cancelar, mas a gente limitou as vagas, não podia mais se inscrever. E aí ficou aquele desespero, né? A gente não tava. Com o passar do tempo, a gente foi percebendo que tava mais tranquilo, porque eram 30. Como o evento era gratuito, né, a gente tinha uma média de 40% de desistentes. Se desse 40% de desistentes, iriam 60 pessoas. E aí a gente conseguiria, né, dar uma misturada ali. O encontro ele é fluido, então as pessoas não ficam paradas, né? As atividades vão acontecendo. Aí no dia deu 72 pessoas. Então foi muito louco, né? Foi muito, muito legal. Nossa, E aí depois disso montamos mais os 4 encontros seguintes, que aí foi São Paulo. Aí fizemos um encontro em São Paulo. Tinham 50 inscritos, que também só cabiam 30, né? Mas aí a gente entendeu que tinha essa variante. Aí abrimos 50 vagas. Foram 40 pessoas. Foi muito legal nesse dia. Olha, tudo que tinha para dar errado deu. Foi ali na Paulista, né? Foi num café na Paulista. Aí, cara, o café fechou. no Santander. Hã? Não, No foi café do no. Santander. Não, eu esqueci o nome do café, senão eu falava. Se eu lembrar, eu falo. E aí, cara, a Paulista fechou, teve uma manifestação em plena sexta-feira, começou a cair um toró. As pistas, algumas pistas foram interditadas. Então, tudo que tinha para dar errado, deu errado, né? Só que quando eu Meu cheguei Deus. lá, para nossa surpresa, tipo assim, antes do horário previsto, 1 hora antes do horário previsto, já tinha muita gente lá, né? Então, tipo assim, foi muito de Deus mesmo. E aí depois fizemos o encontro de BH. O encontro de BH foi treta. A gente marcou demoramos muito para conseguir marcar porque a gente não estava encontrando um lugar legal. Quando chegou lá, pela foto, cara, parecia ser gigantesco. Tipo assim, cabiam muitas, muitas pessoas. Quando chegou lá, era muito, muito pequenininho. Muito, muito. A gente chegou em Belo Horizonte na sexta-feira, eu e o Samuel, e aí começamos a orar. Deus, não vai caber, ajuda a gente, manda uma chuva, manda uma coisa, sei lá. Porque se essas 100 pessoas, 130 inscritos aparecerem, né, a gente vai ter um problemão. Aí, cara, isso era sexta. Quando foi no sábado, ah, o encontro era 4. 1 hora da tarde, cara, começou a fechar o tempo, fechar o tempo, fechar o tempo. A rua de cima do café teve várias árvores que caíram, né, que foram levadas pelo vento. Na rua de baixo teve um redemoinho, olha só, um redemoinho. Foi, né, foi a mão de Deus, de fato, porque
E ainda apareceram 50 pessoas, né, nesse encontro. Acho que foram 52 pessoas, se eu não me engano. Então, Que foi a bom, mão de hein? Deus, cara. Foi a mão de Deus. E assim, a gente tem visto, todos esses eventos, hoje em dia a gente tem seis grupos. Cinco grupos, não, quatro grupos em português, um grupo em inglês e um grupo em espanhol. Todos esses grupos, opa, voltei. E tudo que a gente tem visto, tem feito, na verdade a gente tem visto a mão de Deus na conexão, né? Na verdade até eu te conheci por meio do grupo, né? É, A gente vai exatamente. se conectando e vai criando possibilidades e criando a partir disso, né? É nisso que eu vejo a mão de Deus, sabe? Criatividade é sobre isso, sobre eu te ajudar, eu me conectar, nós chegarmos juntos a um novo caminho, né? E assim executar de fato a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é incrível. E as pessoas que, para participar de algum grupo desse, como que elas fazem? As pessoas que estão aqui na live e quer participar desses grupos. Então, lá no perfil Cristãos Criativos, tem o link na bio, né? Aí lá tem o grupo que está mais vazio, que eu acho que é o 4. Aí você pode entrar. Todos os grupos são incríveis, né? Cada um com as suas peculiaridades e individualidades. É muito maneiro cada um dos grupos. Mas aí a pessoa pode entrar lá no link. Lá tem o grupo do Telegram também, que a gente vai ativar em breve, mas já dá para você entrar. Se eu não me engano, acho que eu tô no um, né? No Eu acho que primeiro você que tá no teve. 1. Aham. Você, tipo, você entrou exatamente bem no início, que foi na conferência global. A gente abriu o grupo, acho que foi em julho, finalzinho de julho. Né? Você entrou bem no começo. Isso. E como é que é esses encontros aí que vocês realizam? Quais os assuntos Então, abordados nesses? varia. Não tem um rolê fixo. Falar assim, todo encontro vai ser assim. Na verdade, o que a gente vai mapeando são as necessidades. Por exemplo, no primeiro encontro, a gente falou sobre o cristão. O encontro funciona assim, ó. A gente, primeiro, faz uma dinâmica de network. Não aquelas dinâmicas chatas, que isso é mal paia. Mas a gente faz umas dinâmicas legais, sabe, de network. Que meio que você é obrigado, mas ao mesmo tempo você até quer participar. Então esse é o desafio. E aí nisso a gente já quebra a primeira barreira, né? O network ele começa a acontecer de forma bem natural, bem fluida, por causa das dinâmicas. E aí depois a gente geralmente coloca uns dois talks. No primeiro a gente colocou um talk que era o cristão e a criatividade. Mas depois a gente foi percebendo que precisavam de coisas mais funcionais, que a galera pudesse aplicar na vida prática, né? Então, por exemplo, teve um que a gente falou sobre educação e criatividade, outro que a gente falou sobre como ser um influencer digital, né? Foi até a Gil Marques que falou, foi bem legal. E aí, tipo assim, só que isso, uma coisa que a gente preza muito é que a galera fale sobre a vida real, sabe? Eu não quero ficar ouvindo tipo assim, ser criativo é isso, ou ser criativo é aquilo. Eu quero saber sobre experiências práticas, né? Porque é muito bom quando a gente ouve alguém que já passou por aquilo que a gente está passando e que venceu e conseguiu chegar em outro lugar, né? E que a gente consegue criar uma conexão com essa pessoa. Então, todos os nossos encontros, eles são baseados nisso, né? Seja na verdade por trás da criatividade, né? Que criatividade não é tão bonitinha assim, igual a galera fala, né? Criatividade é duro, cara. Você tem que pensar muito, você tem que trabalhar muito, você tem que se esforçar muito. E aí, depois disso, que vai surgir, né? Algo criativo, algo que solucione, né? Então, os nossos encontros é sobre isso, né? A gente basicamente oferece a possibilidade de conexão. Eu costumo dizer que a gente tem o dom de colocar as pessoas mais incríveis nesses encontros. Porque eu nunca vi aparecer tanta gente legal como aparece no encontro, sabe? E aí, a partir disso, né, hoje em dia, eu conheço gente que se conheceu no encontro e que hoje em dia já abriu empresa junto. Eu conheço gente que estava desviado dos caminhos de Deus e a partir do encontro, né, se conectou a outras pessoas e aí voltou para a igreja. Eu conheço gente que, né, eu conheço muitas histórias, na verdade, de coisas que aconteceram nos encontros, sabe? Então é bem maneiro ver que essa pra gente é a nossa solução, né? Que a gente traz pro mundo. E para um cristão, assim, como que ele busca essa criatividade em Deus? Como que é essa relação de Deus e criatividade? Você pode falar um pouco mais? Posso. Vamos lá. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? A primeira característica dita na Bíblia é o Criador, né?
Ele já era o Ah, poderoso, ele já era o incrível, ele já era Deus. Mas a primeira característica que se fala é sobre o Criador, né? Aquele que cria. Então, naturalmente, nós, né, quando ele vai lá, mais para frente, fala bem assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele sopra em nós também todo espírito de criatividade, porque é não. o que havia nele, né? Então, para nós, na verdade, eu acredito que criatividade, quando a gente entende que nós, como filhos de Deus, herdamos a criatividade, a gente para de dizer que não, eu não sou criativo, ou não tenho esse dom, porque todos nós somos criativos, né? Em suma, nós, assim como nós somos vivos, nós também somos criativos. Deixa eu fazer um rolê aqui para ver se vai dar certo. Aí, acho que deu. E para mim, cara, criatividade também está conectada a propósito. Né? Porque, por exemplo, você pode ser um médico criativo, você pode ser um dentista criativo, um advogado criativo, você pode ser um designer criativo. As pessoas conectam criatividade muito ao designer, né? Ao design também, mas não é só sobre o design, é sobre trazer respostas, né? Então você pode ser um pastor criativo, você pode ser o que você quiser ser criativo. Amigo, tem algo que está tampando o microfone aí. Tem algo que está tampando o microfone, ficou um pouco mais abafado aí. Ficou? Voltou agora? Funcionou? Voltou. Pô, droga. Então, tipo assim, você pode ser. É porque eu tinha inventado um trem aqui para eu não precisar ficar segurando. Mas tá tudo bem. Então, assim, você pode ser tudo que você quiser, aplicando a criatividade ao seu propósito, né? Quando você entende o propósito de Deus para sua vida, aquilo que você, que Deus sonhou que você, de fato, viva, e você aplica a criatividade, você vai tornar isso, na verdade, né, potencializado. Então, para mim, para gente que é cristão, eu entendo que criatividade está conectada a gente se entender a nossa identidade em Deus e entender o nosso propósito. Quando a gente junta essas duas bases, a gente, na verdade, rompe os céus, né? Rompe aquilo que é o padrão. E aí eu tenho as Uau. minhas formas, né, naturais de buscar respostas, né? Eu sempre, assim, como você falou, eu vivo constantemente em meios criativos, seja na igreja, seja na profissão, seja na minha vida pessoal. É uma coisa, é um exercício até continuado. E aí o que que rola? Eu sempre busco pensar assim, cara, e como que Deus faria tal coisa? Ou como que Deus solucionaria tal coisa, né? Deus nos processos criativos dele, seja por meio da criação de uma planta, né? Vamos pensar aí, tem uma planta que eu gosto bastante que é a costela de Adão. A costela de Adão, não sei se vocês conhecem, mas ela é uma folha bem grande e ela tem furos no meio. E aí, se você for buscar, né, o porquê dessas folhas, elas são desses furos dentro da folha. O que que acontece? Ela vive naturalmente em florestas muito úmidas e ela não pode guardar tanta umidade. Então, quando a chuva cai, ao invés de direcionar essa água para o centro dela, a água passa direto, né? Olha só que solução incrível, né? Então, eu acho que a gente precisa buscar pensar como Deus. Alguém colocou alguma informação aí. Muito legal o projeto, Maicon. Infelizmente, nosso mercado de Brasília é muito fechado por ser rígido pela maioria das agências, pelo governo. Primordial exercermos o network, principalmente nas igrejas. Sim, é Alguém isso fala. aí. O Jonatas é amigo nosso lá da minha igreja. Tamo junto, Jonatas. Albert também. E aí, Albert? O Albert trabalhou comigo, foi adolescente junto comigo também. Enfim, mas é isso, né? Eu acredito respondendo aí e pontuando o que o Jonathan falou, é sobre isso, né? Criatividade é sobre conexão. Quanto mais conexão a gente fizer e quanto mais possibilidades a gente gerar, mais longe a gente chega, né? E a igreja ela tem isso nas mãos, né? Essencialmente a igreja é sobre conexão, é sobre discipulado, é sobre cobertura, é sobre comunidade, né? É isso, né? Não tem outro caminho. E para uma pessoa que ela não se acha criativa, ela não se acha que tem muitas ideias e ela quer começar do zero. Qual dica você daria para uma pessoa que quer começar do zero? Quais ferramentas ela usaria para começar a Tá. ser uma pessoa mais criativa? Primeiro, inspiração. Corre atrás das grandes inspirações. Eu vou, assim, eu sempre falo isso, todo estagiário que entra na agência, regra número um é tenha um Pinterest atualizado. Meu irmão, mexe no Pinterest,
cria pastinha de tudo que você imaginar. Por quê? Porque você vai criando experiências, né? Vai criando conexões e percepções. Criatividade é sobre isso. É, então, quanto mais... Oi, Matheus, bem-vindo. Quanto mais pessoas você conseguir buscar de referência, mais longo vai ser a sua experiência, né? Maior vai ser a sua experiência. Então, tipo assim, essa é a minha maior dica. Cara, se você quer ser criativo, busca referência. Se você quer estudar música, busca referência. Se você quer fazer qualquer coisa, busca referência. Você não precisa de início recriar a roda, né? Ou recriar o design gráfico, ou ser o Mozart da música. Você não precisa. Você precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é conheça as referências, conheça quem é bom no mercado, corre atrás, busque, né, ter essa base, que aí você vai chegar longe muito rápido. Essa é sempre a minha dica. Vai pro Pinterest. Muito bom. E para ser criativo no empreendedorismo? Qual é a relação da criatividade e do empreendedorismo? Tem uma... Eu não me lembro o nome dela, mas é uma das juradas lá do Shark Tank. Assistam o Shark Tank, isso é importante. Ela fala assim, ó, toda empresa, né, todo projeto empreendedor, ele necessariamente precisa trazer nem que seja 0,01% de inovação. Obrigatoriamente ele tem que trazer. E Uau. quando a gente junta criatividade e empreendedorismo, é sobre essas soluções, sabe? É sobre pensar fora da caixa. Eu sei que essa é uma frase muito clichê, e eu até evito falar sempre que eu posso. Mas é sobre isso, sim, sabe? É sobre a gente pensar em coisas que ninguém pensaria, né? Em formas que ninguém pensaria. E aí, Luan, dentro dessa ideia de pensar o que ninguém pensa, eu tenho uma ideia bem pessoal. Lembra que eu falei que criatividade, né, e Deus é sobre entender propósito, entender nossa identidade? Quando eu entendo quem eu sou, eu começo a colocar aquilo que eu tenho de valor de mim dentro do meu negócio, né? Então pode ver, Uau. todos os meus negócios, Bom. você vai ver que eu consigo conectar muita gente. A galera sempre fala isso, né? Todos os coworkings que eu passei, a galera sempre fala: você é o maior conector de pessoas do mundo. Todo mundo que te conhece fecha negócio com você. Mas o esquema é só um. Eu entendi que Deus me fez como um gerente de comunidade, né? Eu consigo conectar pessoas e colocar elas em outras possibilidades. Então, eu entendi isso para mim. E aí, a minha agência funciona assim, né? Todos os meus clientes, eu saio conectando eles, né? Ah, e se a gente fizesse isso? E se a gente fizesse não sei o quê? E se eu fizesse não sei o quê? Né? Então, quando eu conecto eles, eu estou colocando ali na prática também um dos meus propósitos de vida. Então, isso, né, criatividade é sobre eu colocar aquilo que eu também sou na Vera ali no jogo, sabe? Então, quando eu empreendo e coloco ali no jogo tudo aquilo que eu sou, aí eu estou sendo inovador também. Porque as pessoas gostam de padrão, né? Todo mundo quer seguir o mesmo padrãozinho. Só que aí, quando eu coloco a minha identidade dentro do esquema, aí o padrão já é desfeito, porque é sobre mim, né? Sobre os meus negócios, sobre as minhas ideias, as minhas experiências, os meus sofrimentos, os meus sonhos, né? E aí sim eu começo a colocar outras possibilidades. Uau. Eu costumo dizer que a diferença entre um empresário, né, e para o empreendedorismo, do empreendedor, a diferença de um do outro é que o empresário ele já tem um modelo pronto, ele executa aquele modelo, ele se agarra naquilo e se fecha naquilo. E o empreendedor não, ele é criativo. Então, digamos, no momento de crise como hoje de pandemia do coronavírus, os empreendedores eles estão se reinventando para pular essa crise. Mas você vê que existem pessoas ainda que estão naquele modelo antigo, fecharam as portas, vão esperar passar a crise para novamente, né, voltar ao trabalho que eles estavam antes. Eu estava assistindo um jornal e parece que os bares de Brasília eles não estão vendendo nada e as distribuidoras de bebidas estão faturando bem mais, né? Aumentou o faturamento em questão de 200%. Aí eu pensei, por que que os bares, né, nessa época de pandemia, eles não fazem esse trabalho de delivery também, junto para pular essa crise, né? Mas vai nessa questão de você ser um empresário ou de você ser um empreendedor, né? Tem É até uma verdade. imagem no Google que o empresário ele vende a melancia, né? Então ele ganha R$ 5 ali vendendo aquela melancia. O empreendedor não, ele pega aquela melancia e faz um suco de melancia e vende um copo de suco por R$ 5
e o que ele poderia estar ganhando só 5, ele está ganhando 20, 30 reais. Então, é o que Verdade. diferencia o empresário do empreendedor, né? Que é a criatividade, né? Uhum. A galera tem uma analogia que é bem legal até. O empresário, ele tende a ser um dinossauro. E o empreendedor, ele tende a ser um unicórnio, né? Cada um com seus benefícios e malefícios. É verdade. Eu estava conversando com meu primo hoje, a gente está com um modelo de negócio, a gente está planejando abrir um negócio, né? Estamos vendo assim qual. A gente tem 3 nichos, e a gente está pensando qual nicho a gente vai trabalhar menos e faturar mais. A gente vai estar analisando isso, né? E aí eu falei para ele, ó, dependente do qual nicho a gente escolher, a gente vai ter que fazer o quê? Porque os 3 nichos já tem gente no mercado e já tem gente fazendo isso acontecer. Então como é que a gente vai sobressair no mercado? É através da criatividade. Como? Eu vou trazer um diferencial para o cliente que ele ainda não encontrou no mercado, que ele vai encontrar na nossa empresa, para escolher a nossa empresa. Então a gente vai buscar uma estratégia, né, para que a gente tenha um diferencial, que aí está totalmente ligado com a criatividade. Você concorda? Sim, totalmente. É aquilo que eu estava falando, né? A gente precisa buscar, na verdade, quando a gente consegue aplicar, né, as coisas nossas, né, a gente já muda o roteiro do esquema. E isso faz total diferença no mercado. Porque, igual você falou, né? O que que acontece hoje em dia? Todo mundo é tabelado, né? Assim, a beleza é tabelada, os padrões, né? Os padrões de beleza, os padrões de negócio, os padrões de tudo é tabelado. E aí, quando surge algo novo, isso até é uma dica para você. Quando surge algo novo, geralmente todo mundo só taca pedra, né? Todo mundo vai tacar pedra, essa é a função do povo. Mas a nossa função, na verdade, é acreditar nisso e fazer valer a pena o que a gente acredita. Se você conseguir passar dessa fase, aí você vai encontrar o grande mar, né? Que aí é de fato, o objetivo. Uau! E você que trabalha com marketing digital, Mike, como é que é a relação da criatividade com o marketing digital? 100%, né? Então, 100% e aterrorizantemente 100%, na verdade. Porque, assim, cara, existem tabelas e existem os grandes nomes, né? Que a galera acha que gera resultado. Mas marketing digital é sobre teste e experiência. Meu irmão, todo dia você vai ter que descobrir novas coisas, todo dia você vai ter que descobrir novas formas, novas metodologias. Então, necessariamente, todo dia você vai ter que buscar aplicar a criatividade, né? Todo dia, todo dia. Porque é um mercado, assim, de todos, eu até acho isso um pouco ruim. De todos, ele é o mais líquido, né? No sentido de liquidez mesmo, que eu coloco hoje, pode ser que amanhã, e ao mesmo tempo, os nossos clientes. Luan? Luan? Oi, Voltou? travou aqui também. Foi aqui, foi aí? Tá. Voltou, Não voltou. sei, aí travou. E aí, o que acontece? O marketing digital que funciona hoje não necessariamente vai funcionar amanhã. Então, e o ruim é que os clientes, às vezes, eles querem replicar o que eles viram, né? Ah, porque eu vi isso aqui. E aí, tipo assim, mas não necessariamente vai funcionar. Né? Então, marketing digital é sobre isso. Né? Esse é um dos grandes desafios. Uau, muito bom. E você sabe mensurar o que mata a criatividade de uma pessoa? Eu sei. O que eu vou falar, cara, é polêmico. Polêmico, mas tudo bem. Eu acho que um dos maiores. Os grandes inimigos da criatividade, né? A gente até fala sobre isso. Um é o medo. As pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo de sair da sua zona de conforto, as pessoas têm medo de sair, de criar algo novo e dar errado, né? O que pode sim acontecer. Não sejam enganados que não pode sim dar errado. Mas as pessoas têm medo. E também as pessoas né, se importam muito com o que os outros dizem, sabe? Isso é muito ruim, porque a visão que Deus, né, assim, falando quanto cristão, a visão que Deus te deu é para você, não é para mim, né? Deus me deu uma visão para mim e vai dar uma visão para você, um sonho para você, um objetivo para você. Então, se a gente fica querendo que os outros sonhem os nossos sonhos, isso, né, a palavra diz que é uma espada de dois gumes. Da mesma forma que te fere, também me fere. No sentido de eu preciso ser tratado nisso, porque às vezes eu falo os meus sonhos pra galera, tipo, o nego não dá moral. Só que é pra mim, eu preciso entender que é pra mim, né? E eu que preciso tirar do papel e realizar isso tudo.
Então, quando a gente ouve muitos outros, isso é um grande inimigo da criatividade, sério. Isso é bem problemático. E, assim, falando sobre instituições, sobre empreendedorismo, a burocracia também é um grande inimigo da criatividade. Né? Quanto mais burocrático for, quanto mais porquês e porquês e porquês e porquês, mais você vai se limitando a tudo aquilo que você pode ser e criar. Uau! E você indicaria algum livro para a gente? Falar, ó, eu li esse livro e esse livro vai ser essencial para as pessoas que querem ser criativo ou começar a empreender. Tá, beleza. Vou indicar um para cada, então. Para quem, quem quer ser criativo, tem dois livros que são muito legais. Um é um secular, que se chama Roube como um Artista. Cara, esse livro ele é fantástico, porque ele Já é super vi. simples, e ele vai te dando ideias, né, de como se busca referência, como se cria a partir do zero, como se... É bem legal. Né? Ele é um clássico criativo, né? Vale a pena ler. E outro que é não secular, cristão, A Alma Artesã. Até acharam lá da tua igreja que Da tem editora a Chara. gráfica. Vale muito a pena, né? Além de ser bonito, né? Ele fala sobre propósito, sobre a gente se entender enquanto criativo em Deus, né? Ele é bem legal. E para empreendedorismo, eu vou falar um livro que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver, que é Pobreza, Riqueza e Prosperidade, do Chris Volaton. Esse livro ele é Também da editora genial. Chara. Aham, sim. A A editora editora Chara tem Chara, que patrocinar a ó, gente aqui, hein? sim. Esse livro fala sobre a história da vida financeira de Jesus. Só que, na verdade, ele é separado em duas partes, né? A primeira parte é exclusivamente sobre a história de Jesus e a segunda parte é sobre a aplicabilidade da história de Jesus na nossa vida. E aí, quando a gente entende que empreendedorismo é sobre soluções, a gente começa, então, a perceber um outro mundo quando a gente lê esse livro, né? Porque a gente tem muitos tabus, né? Sobre, eu tenho que fazer tudo de graça, eu tenho que dar para o próximo tudo, eu tenho que, né, assim, ser útil, mas ser útil não envolve dinheiro. Né? A gente tem uma visão muito errada sobre muitas coisas. E quando a gente fala sobre empreender, a gente também fala sobre uma solução para a gente. Não é só para o mercado, não é só para os meus amigos. É uma solução para mim, é útil para mim. E é por isso que eu indico para todos os meus amigos pessoais já leram esse livro que eu obriguei a todos. Porque esse livro ele é transformador, sério. Né? Para quem quer empreender, para quem já empreende, né? Vale muito a pena. Uau, muito bom, Maicon. Quero agradecer sua participação. Acho que a gente já agregou bastante para as pessoas, né? Muito obrigado pelo convite. Vamos depois marcar mais uma live para a gente falar mais, né? O que você Bora? acha? Marcado já, só da data. Se tiver os encontros, manda para a gente possa participar também, divulgando, Beleza. estando lá. A gente já está se organizando para os próximos, né? Para os próximos encontros. Mas por uma questão de segurança e saúde mesmo, nesse momento não vai rolar ainda. Não no formato natural, né? Presencial. Talvez role de outra forma. Mas a gente ainda está estudando ainda. Mas pode deixar que eu já jogo aqui, anuncio para todo mundo. Espero todo mundo lá também. Muito bom, Maicon. Galera, siga o Maicon aí nas redes sociais dele. Você quer falar seus IGs aí que você tem aí? Não, na verdade eu quero falar só para a galera seguir o Cristãos Criativos, que eu acho que vai ser uma experiência legal, né? Mais do que até o meu perfil pessoal é legal também, me sigam. Mas o Cristãos Criativos vai trazer uma experiência mais legal. E aí, meu amigo Júnior Menezes, lá do Nordeste, ele é do Cristãos Criativos. É, né? Bom mesmo é cuscuz, concordo. Ele tem uma página chamada Cuscuz Criativo, se eu não me engano. Ah, é? Legal. Ah, Pois eu não conhecia essa página aí. pois é bem maneiro. Mas é isso, sigam Cristãos Criativos, né? Vai valer a pena, vai valer a pena. A Ana dizendo aí também, ó, que gosta de cuscuz. Gente, eu não gosto de cuscuz, foi mal, Júnior. Foi mal. É Nutella, é Nutella. Então tá bom, amigo. Não, é Muito porque obrigado pela sua eu sofri participação. muito, Luan. Quando eu era criança, só comia cuscuz, minha mãe me obrigava. Aí agora que eu cresci, eu não como mais. Ah, para de ser Nutella, Maicon. É duro. Mas é isso, gente. Sigam Cristãos Criativos, vai lá na página.
A gente chegou hoje, olha que boa notícia. A gente chegou hoje a 6.000 seguidores. Caramba, quem diria? Uau. Aparece lá, dá um pulo lá. A gente sempre tá postando coisa bem maneira. Show. Amo vocês que comem cuscuz. Tamo junto, Júnior. Show. E é isso, então. Esse Valeu, é o Luan. blog do Júnior. Valeu, Júnior. Tá, abraço, amigo. Então eu vou subir esse vídeo no YouTube. Show, legal. Aí que agora não deu para todo mundo ver, porque a galera até reclama do horário meio-dia, né? Que eu tô gravando, mas é o horário que dá para todo mundo participar. Mas eu, de qualquer forma, eu tô subindo pro YouTube. Então acompanha também meu canal no YouTube, que é Blog do Luan, que eu vou estar subindo todas as lives lá. Anotou Maneiro. 4 lives lá. Eu vou subir essa aqui também. Segue lá, galera. Show, amigo. Abraço. Até Valeu. mais. Falou.